Mais uma vez com a gente, Fernandinha Paulino. Agora sim, bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Prazer sempre tê-la aqui. É legal porque você é nutricionista e você está muito antenada. É legal, assim, por que a gente chama a Fê para alguns desses assuntos importantes, destacando dietas? Você já veio falar de algumas aqui. Porque você vai um monte de congresso, você está sempre procurando essas últimas e mais novas informações. Isso é fundamental. Até ia te perguntar para a gente introduzir o nosso papo. O low carb, ele foi se modificando ao longo do tempo. Um primeiro low carb que a gente ouviu já há algum tempo não é exatamente esse que você vai contar hoje. Ou é? Como é que é essa história do low carb em si? Como é que começou este low carb e o quanto era considerado low carb quando começou? Na verdade, nunca teve assim um low carb saudável. Sempre foi uma cetogênica que acabava gerando uma perda de peso, uma perda de massa magra, só que você não tinha muita perda de gordura em algumas pessoas. E aí você acabava gerando, né, uma oxidação maior, um estresse oxidativo maior dentro do teu organismo, uma acidose maior, e isso não é bacana. As células não podem trabalhar em meios muito ácidos. A gente tem um pH para ser equilibrado. Então, não seria uma dieta low carb, seria a dieta cetogênica. Que é da proteína. Exato, aí veio vários tipos de dieta. Hoje, a gente sabe, sim, que aquela quantidade de 50% e 65% de carboidrato na dieta não serve para a população. A gente não pode considerar para todo mundo. Existe uma individualidade em cada um. E muitos vão responder de forma ruim, né, nessa quantidade. O que também aconteceu, né? As pessoas começaram a substituir os alimentos naturais, né, pela pressa, pela dificuldade de preparar, por farinhas. Então, o carboidrato foi sendo introduzido na forma de farinha. Então, é o biscoitinho no meio da manhã, o pãozinho de manhã, né? Então, as pessoas não têm o tempo de cozinhar um pouquinho de batata doce e grelhar de manhã, né? Então, foi se introduzindo muita farinha. Então, até quando a gente fala, as panquecas, tudo com farinha. A massa, né? Vai fazer uma salada, faz uma salada com massa. Então, assim, uma quantidade errada de carboidrato e o tipo do carboidrato também ruim vai fazer com que o nosso corpo responda de forma errada, tanto na forma metabólica, então no perfil lipídico, no funcionamento da adrenal, no funcionamento hepático, quanto também no ganho de peso, no ganho de gordura corporal. Por exemplo, uma pessoa que quer praticar a dieta low carb e que em algum momento tem vontade de comer um pãozinho. O pãozinho pode entrar na low carb ou nunca pode entrar na low carb? Como é que a gente calcula esta quantidade de carboidrato no dia pra gente ter uma noção? Porque a gente fica meio perdido, né? Você fala, eu vou botar cenoura, vou botar abóbora, vou botar não sei o que lá. Chega no final do dia, você já não tem mais noção do quanto em gramas de carboidrato você consumiu. Então, assim, como eu falei, antigamente era entre 50% e 65%. Hoje, né, na nutrição, nos congressos, a gente fala uma dieta normal em carboidrato em torno de 40%. Do total de calorias Pensando em low carb, isso pode variar de 15% a 40%. Então, isso vai variar também de pessoas para pessoas. Tem pessoas que vão funcionar super bem com 40% e vão perder gordura corporal. E vão ter pessoas que têm problema de glicemia, pessoas que têm uma mitocôndria muito pequena, com uma capacidade muito ruim, né? Pessoas que têm o histórico de ser sobrepeso desde a infância. Essas pessoas têm uma dificuldade maior de perder peso. E ovário policístico? Ovário policístico, que tem a glicemia maior. Então, essas pessoas eu vou ter que trabalhar entre 15% e 20%, né? E aí, como que a gente faz para o corpo não estagnar? Que esse é o lance, né? Você de fazer chegar uma onde dieta você quer e viver carb. ali saudável. O limiar de estresse para cada pessoa varia muito. Principalmente para a mulher, a gente é muito sensível a isso, até porque a gente tem que ser fértil. Então, a gente tem que ter gordura corporal. É verdade, tem um No mínimo, processo de emagrecimento, se eu faço uma low carb, jogo uma pessoa que está acostumada a comer 65% para 20%, ela pode perder peso, perder gordura, melhorar os marcadores metabólicos, assim, quando eu faço o exame de sangue, mas eu posso até gerar uma amenorreia nela. Ou que é a perda da menstruação. Ou gerar uma estagnação na perda desse peso. Então, o que a gente faz? A gente flutua com as quantidades. Né, de carboidrato em dias alternados. Então, o paciente tem que se comprometer, se é uma pessoa que faz bem direitinho, a gente vai calcular em cima mais ou menos do valor calórico total do dia dela. Esse valor calórico também vai variar de acordo com a atividade física, entendeu? Então, pode ser que no dia que a pessoa tenha um treino mais forte, eu posso colocar um pouquinho mais de carboidrato. Um dia que ela não vai treinar, eu posso fazer desde o jejum intermitente ou então fazer
uma cetogênica ou mesmo colocar 15% de carboidrato no dia dela, entendeu? Mas que é bem pouquinho. Mas pra gente ter uma ideia aqui, em gramas e de carboidrato, quando a gente fala que um alimento é low carb, por exemplo, melancia e melão são low carb? Então, eles têm uma quantidade pequena de carboidrato. O melão, a quantidade de açúcar dele entra numa velocidade menor do que a da melancia. Tá. Então, tem pouca quantidade de carboidrato, só que a melancia ainda tem alto índice glicêmico. Isso significa que pacientes que têm muita fome ou problema de glicemia, se eu fizer uma dieta low carb para ela, talvez eu não possa colocar melancia. Tá, porque ela vai dar o pico e vai absorver direto. E vai ter muita fome depois. Tá. Mas se a pessoa não tiver tanta fome, eu posso trabalhar com a melancia. Tá, não é para todo mundo, então. Não é para todo mundo. Então, por isso que o low carb tem que ser muito bem direcionado. Aí a gente tem as frutas de praxe, as berries, que a gente pode consumir todas. Morango, acerola, o maracujá, a ameixa, pera, maçã, que são coisas baratas. O abacate, o coco. Tem aqui um maracujazinho. Isso. Né, também? Lembra uma regrinha que eu ensinei? Sempre inclui uma fruta à base de gordura, uma fruta vermelha, e aí escolhe uma fruta doce para consumir com algum farelo. No meio do dia. Faz tempo que você contou isso. Então, a abacate seria a de gordura. Isso, ou o coco. Uma vermelha poderia ser ameixa ou moranguinho, uma dessas. Isso. E mais, aí, por exemplo, poderia ser melãozinho e melancia com o farelo. Isso. Tá. Só que aí, Fê, a minha dúvida é a seguinte, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, eu tenho certeza que o povo vai mandar uma pergunta atrás da outra. Você Bonita TV. Minha dúvida é a seguinte. Pra gente ter o cálculo do quanto a pessoa pode comer no dia de carboidrato, a primeira coisa é saber. A nutricionista faz isso, certo? A gente vai fazer uma avaliação do que você come ao longo do dia. E eu vou ter uma noção da quantidade de carboidrato que esse corpo está acostumado. Pesando tanto. Exato. Aí eu, lógico que vou começar com uma quantidade, sei lá, de 40%, né? Primeiro eu adapto essa pessoa para fazer dieta. Por que adapta? Porque uma pessoa que não faz dieta, às vezes ela sente muita fome, o sono está desregulado. Então, primeiro eu preciso equilibrar. Se eu fizer uma low carb para ela, logo de cara, pode ser que ela com sono ruim ou com estresse, ela vai sentir mais fome e eu posso gerar compulsão nela, em algum momento do dia. Isso pode acontecer. Esse é um perigo, esse é algo de alerta. A primeira dieta, a gente faz uma adaptação da rotina. Depois que a pessoa está bem equilibradinha, aí a gente começa a fazer um pouco da restrição. Porque a restrição, ela é necessária, sim, para estimular o processo de queima de gordura na mitocôndria. É importante. Só que aqui tem batata. Você quer batata ou é a Iacom? É a batata Iacom, rica em fibras. A mandioquinha, a batata tradicional inglesa e a batata doce, elas podem entrar? Então, se eu pensar em 40%, pode. 40% de carbo. Em 20, não. Em 20 já vai ficar mais difícil, né? Porque vai me gerar em torno de 70 a 100 gramas de carboidrato. Então aí eu consigo trabalhar melhor com a abóbora, com a cenoura, eu posso fazer purês. Abobrinha, berinjela, né? Posso fazer ralado, exato, assadinho. Eu posso usar o arroz, que esse aqui é o selvagem. Ele entra? Dá para entrar, porque ele tem uma quantidade de amido muito pequena. Interessante. Tá? Então aí eu posso colocar em quantidade baixinha. A lentilha também tem uma quantidade de carboidrato pequena. A ervilha. Então o segredo é também não cozinhar muito até virar uma papa. Né? Quanto mais você cozinhar esse tipo de carboidrato, mais você vai disponibilizar, vai quebrar as fibras e vai disponibilizar mais o carboidrato. A gente acaba incluindo as sementes oleaginosas, né, as nuts, proteínas como ovos, carne, peixe, a gente não traz, né, ovo, carne, frango e peixe, todas, mas eu trouxe o ovinho para saber que entra e é uma coisa barata, né, pra gente incluir. E a questão que até não está aqui, mas a gente pode trazer, colocar, pode falar, das gorduras na dieta low carb. Porque, assim como você citou o lance da cetogênica, que acaba tendo até uma variação ou mesmo uma dúvida, né, de que tipo de dieta aquela pessoa pode estar fazendo, e a gente vai falar da paleo também, quem quiser pode perguntar. Quando muita gente tem aquela expectativa que é de proteína, você pode comer gordura o quanto você quiser. Só que também não é saudável você comer o quanto você quiser. Sei lá, penso eu. A pessoa pensa assim, então eu vou diminuir carbo, mas aí eu bombo na proteína e bombo na gordura para ficar satisfeito. Não é assim que a gente pensa? Por quê? Porque você tem a fome não muda. A fome você continua tendo. E aí, qual é Qual é a compensação da gordura quando a gente está falando de uma dieta low carb, por exemplo? O que pode? Qual é o limite?
Então, a gente aumenta, sim, a quantidade de gordura, né, quase em torno de 30%. Tá. A gente usa gorduras boas, a gente não extrapola em gorduras saturadas, que isso fique claro, porque às vezes a pessoa quer colocar o óleo de coco em todas as refeições. Então não isso estoura a quantidade. Tá. A gente usa, assim, o azeite, né, o abacate, as nuts, mas o que acontece é a gente aumenta muito, que é o que ninguém fala, de folhas e legumes. Entendi. Hoje eu não trouxe as folhas e os legumes porque eu quis trazer substitutos que têm carboidrato. Então, vamos supor, quando eu falo das nuts, ela tem gordura boa, mas tem carboidrato, também. Então, aqui eu já estou contando a quantidade de carbo, tá? Mas então a gente complementa essa alimentação com mais vegetais e mais folhas. Com saladão. Posso fazer uma hiperproteica? Tem pessoas que vão tolerar bem, tem outras pessoas que vão gerar mau hálito. Não, entendeu? E que não é só isso. Pode sobrecarregar o rim. Mas eu acho que não chega nem tanto esse extremo. O que acontece é, a pessoa vai começar com sinais de mau hálito, vai acidificar mais o pH do sangue, a microbiota também muda. Tem mais infecção? Exato. Excesso de proteína, eu gero mais bactérias gram-negativas na minha microbiota. Então, tudo tem que ser dosado e equilibrado. Por isso que, por mais que dieta low carb, teoricamente as pessoas sabem, tem que ter um acompanhamento. A gente vai fazer isso, uma análise. Se eu fizer uma low carb, assim, de 20% numa pessoa que já tem uma sobrecarga hepática, porque ela tem desbiose intestinal, eu posso piorar o processo de detoxificação dela. Entendeu? Então, eu posso fazer isso e aí, quando eu pegar os exames, achar que está melhor, não está melhor. As enzimas hepáticas estão altas. E o lance das vitaminas e da absorção dos nutrientes? Você me conta daqui a pouquinho que tem perguntinha do público, que minha diretora já pediu e eu já pulei. Vamos lá, quero ver a perguntinha da galera. Vamos ver. Lea, obrigada. É verdade que na low carb as calorias ingeridas ao dia não são tão importantes? Então a gente não conta caloria na low carb? Na verdade, na nutrição funcional, a gente tem pavor de falar em caloria. A gente tem noção de como aquele alimento vai se comportar dentro do nosso corpo. Se vai aumentar a glicemia ou não, se vai entrar com facilidade ou não, se na microbiota vai gerar inflamação. Então, a gente olha dessa forma. Mas não dá para comer um pote de nuts. Não dá para comer um pote de nuts, mas dá para, sim, a gente extrapolar um pouquinho nas quantidades. E se eu extrapolar em questões de vegetais e folhas, o valor calórico não vai subir muito, entendeu? E você vai comer muito mais, né? Que é o que eu falei do prato da muqueca. É um pratão, assim, tem o valor calórico agregado porque tem a farinha do coco lá, tem a manteiga, né? Tem a manteiga ghee, tem o leite de coco, mas assim, a porção que você come é muito grande. A resposta dentro do teu corpo não é de aumento de insulina. Não é de anabolismo, não é fazer... É de queima de gordura. Exato. O corpo entende que ele tem caloria, que ele tá tranquilo, que ele não precisa se privar, não precisa desacelerar o metabolismo, só que ele também não estoca. Entendi. Entendeu? Vamos colocar mais perguntinha, que eu quero entrar nesse lance de nutrição e eu quero falar daquele lance da insulina e do glucagon, que eu acho que tem tudo a ver com a dieta low carb. Vamos lá, eu estudo, seu ralo estudando pra caramba. Saulo, obrigada. Quando a pessoa entra em efeito platô, é necessário voltar a comer carboidratos? Ou melhor é reduzir ainda mais a quantidade? Esse negócio do efeito platô dá um problema, né, Fê? E aí? Por isso que a gente faz dentro do consultório uma adaptação e a gente vai flutuando as dietas e fazendo rodízio de carboidrato ao longo dos dias. Tá? Algumas pessoas, sim, quando a gente causa um defeito metabólico por ter restringido muito e não perde mais peso, a gente começa num processo de introduzir carboidrato. De novo, para o corpo entender que ele pode voltar a queimar. Então, a gente faz isso e depois volta a flutuar no percentual de 15%, 20%, 30%, 40%. Com o paciente. A gente faz isso, sim. Agora, aqui a gente não está falando de atividade física, que também entra... que também conta. Em uma série de questões pra ligadas ajudar na às termogênese, dietas. Isso. E atividade física que combina com low carb é o quê? Funcional, corrida, natação, enfim. A low carb, ela não combina com um processo de hipertrofia, né? Então, a low carb, ela não vai funcionar bem para pessoas que têm dificuldade de ganhar massa magra ou pessoas que têm baixo percentual de gordura, mas têm boa massa magra, aquele porte atlético. Tem pessoas assim, gente. Tem? Dá uma invejinha. A gente rala, mas existe. Mas tem gente que não faz nada e tem. Então, nesse tipo de pessoa não vai funcionar. Mas para pessoas que querem emagrecer, ela é uma das mais adequadas. Porque você vai emagrecer de forma saudável, sem acidose, né? Porque também, por mais que a gente vai incluir proteína, não vai ser uma dieta hiperproteica. Tá. Mas daqui, por exemplo, vamos falar então no lance da nutrição. A pessoa que diminui carboidrato...
quer dizer que ela vai ficar mal nutrida. Não, de jeito nenhum. As pessoas têm esse pensamento porque socialmente a gente foi criado a fazer um prato de arroz e feijão e arroz e feijão representa mais do que metade do prato, né? E a gente, por mais que a gente tenha uma gama muito grande de vegetais, o brasileiro não tem muito hábito de fazer um prato só de vegetais. Antes de fazer uma refeição. É verdade. Então ele acha que ele vai passar fome. Ao contrário, quando a gente come mais carboidrato, é aí que a gente fica com mais fome, fica mais cansado. Reverso. Eu gero um estresse oxidativo, um aumento da insulina, né? Diminui a quantidade de açúcar rapidamente da corrente sanguínea para a célula. E aí você tem aquele pico de felicidade, mas depois dá aquela baixa. Então, aquela sonolência depois do almoço. Isso é o primeiro sinal. Ou que está comendo muito carboidrato no almoço, ou que já tem um pouco de resistência à insulina. Olha só. Então, pessoas que comem quantidades moderadas de carboidrato de qualidade, né? Durante o almoço, elas rendem muito mais no trabalho. Então, vão ficar muito mais ativas. O cérebro, a fonte principal de carboidrato é a glicose mesmo. Só que se eu der muito, os neurotransmissores vão trabalhar maravilhosos, vão ficar felizes, tá? Só que depois você vai ter uma queda desses neurotransmissores e você vai ficar meio borocochô. Demais, cai. Exato. Aí fica meio triste, meio cansada. Aí a pessoa o tempo inteiro vai lá e toma um café para tentar dar uma animada. E aí fica esse efeito. Exatamente. O corpo tentando fazer de um jeito e você tentando oferecer de outro. De outro. E aí fica aquela briga, né? Vamos colocar mais perguntinhas? Nós vamos pra cozinha que ela vai ensinar uma mousse low carb. Gustavo, beijo pra você. É possível seguir a dieta low carb como estilo de vida? E a dieta vegana high carb low fat? Ai, meu Deus. Existe um meio termo aí entre as duas? É dieta que não acaba mais, gente. O negócio é esse mesmo. É dieta que não acaba mais. O povo põe nome de tudo quanto é dieta. Vamos primeiro responder a primeira pergunta. A dieta low carb pode ser uma dieta, um estilo de vida? Sim, deveria ser, né? Que assemelha muito a dieta do Mediterrâneo, que foi uma outra pauta que eu fiz. Sim. Se assemelha bastante. Então é sim um estilo de vida, é uma forma mais saudável de você seguir o seu dia a dia. Veganos ou vegetarianos, eles se apoiam muito nos carboidratos, porque a dieta vegetariana ou vegana feita certinha para complementar em termos de micronutrientes, ela dá trabalho, tem que germinar os grãos, os cereais, tem que ter uma oferta e uma diversidade de legumes, né, ao longo do dia, que às vezes a pessoa não consegue fazer em casa. É difícil, né? Então tem que tomar cuidado com quem é vegano, porque acaba excedendo na quantidade de carboidrato. Tem que ser muito certinho. Eu bem friso bastante no consultório. Ingredientes da nossa mousse low carb de maracujá, que delícia! Olha lá, 1 xícara de castanha de caju de molho por 24 horas, hein? Isso é importante. 3/4 de xícara de polpa do maracujá, aproximadamente 2, então, e 1 colher de sopa de xilitol. Nossa, isso é vida, hein? Nossa, que delícia. Muito bom. Essa receita é melhor fazer no mixer para não queimar o liquidificador, mas o que eu fiz em casa? Eu já trouxe as castanhas de caju bem picadinha e aí eu deixei ela de molho. Então isso já vai facilitar, tá bom? Então aí eu vou colocar aqui. Vamos lá. Aí, daqui a pouquinho, mais pergunte. Põe. Olha que gostoso. Então ela já tá mais macia. Você deixou 24 horas? Isso. Então tá. Muito bom. Escorri a água, até bom porque tira os fatores antinutricionais. Tá bom. Aí eu vou colocar a polpa do maracujá. Tem gente que gosta da sementinha, tem gente que não gosta. Então isso vai a gosto. Agora, não tem contraindicação low carb desde que seja feito com orientação. Não, só a questão, se a pessoa realmente tem muita dificuldade de ganhar massa magra, eu fizer uma low carb, ela não vai ter o objetivo dela. Ela vai ficar saudável, mas vai ficar sempre magrinha. Tá. Entendeu? Agora, falaram aqui, uma pessoa escreveu que tem lúpus. Lúpus é uma doença autoimune. Isso. Quando a gente fala de doenças autoimunes, eu já ouvi falar. Uma doença inflamatória. Que é doença inflamatória. Então, dietas tipo low carb ou cetogênica são bem-vindas, é verdade? Cetogênica não, mas a low carb pode ajudar. Pode ajudar, sim. Tá aí. Sobe o som pra bater. Vamos lá. Delícia, cheirinho do maracujá. Eu vou fazer mais 2 perguntinhas pra gente encerrar, porque eu achei muito, muito, muito importantes. Uma é essa daqui, ó, da Crica.
Qual é a melhor dieta para acelerar metabolismo? Quando a gente fala assim, meu metabolismo é lento, é meio parado. Low carb se encaixa nisso? Se encaixa. Metabolismo lento está relacionado com o perfil de mitocôndria. Tem gente que tem pouca mitocôndria, tem gente que tem mitocôndria pequena, de baixa capacidade, e tem gente que tem mitocôndria oxidada. Então aí depende, a gente vai fazer um trabalho tanto de fitoterápico, vitaminas, minerais, e também uma dieta mais baixa em carboidrato. Mais baixa em carboidrato. Pra gente estimular as enzimas antioxidantes. Nossa, a gente tem tanta pergunta assim, ó. Nossa, até de doença autoimune teve mais de uma, eu achei interessante isso. A gente usa assim. Olha... Quanto maior o estresse, porque muito a gente vai carboidrato... fazer pauta de lúpus? Nós vamos fazer pauta de lúpus, hein, gente? Aliás, falar de doença autoimune é um negócio muito interessante. Tem muita coisa interessante que novos estudos têm mostrado, né? E que vocês trabalham com isso também para passar a melhor dieta para quem tem a doença autoimune, né? Tanto no momento do controle... Ai, Fê, que bonitinho isso! Olha, no mixer ele fica bem cremoso, tá? Não, e deixa batendo. Isso, aí ele vai virar realmente uma pasta bem densazinha. Não fiz muito doce, porque a Carol não gosta de coisa muito doce. Eu gosto. Gosto de tudo. Isso aqui tá maravilhoso. Você não sabe o que é mais gostoso, se é maracujá, se é castanha ou se é o xilitol, né? O xilitol ele dá uma adoçadinha, né? Não tem caloria, muito baixo, muito pouquinho. Ai, índice glicêmico bem baixo. Deixa eu experimentar isso. Glaucio, você que tem vontade de comer doce, super experimenta pra fazer. isso, matou. Coisa boa. Maracujá tá na época, gente, aproveite. Fê, obrigada mais uma vez. Imagina. Você sabe que você é sempre muito querida, muito competente. Claro. Lembrando, né, gente, tudo feito com bom senso. Olha que pauta legal. Com bom senso. Sempre busca um nutricionista que ele vai ajustar do jeito certinho do que você está precisando. Algumas pessoas acham que eu sou maluca. Sou não. Eu tenho muito bom senso. Viu? Minha marmita é gigante, como pra caramba, nossa. Entendeu? Então as pessoas acham, não, cara, eu não acredito. Ela até me perguntou, mas você come fruta? Como? Dia de treino. Durante o treino, antes do treino. Não vou comer uma fruta do nada. Agora eu tô aqui no meio do programa, enquanto eu tô aqui com você, fala. E eu vou comer a fruta. Por que eu vou comer a fruta? Então, assim, eu acho que tudo com bom senso funciona. Quem quiser saber mais, vai conhecer o trabalho da nossa querida Nutri Funcional, o Insta, @FePaulutinutri, tudo junto, @FePaulutinutri. E o restaurante dela, você não conhece ainda, vai lá, só tem comida gostosa. Restaurante Natu, com 2 T's e U no final. Isso, fica na Rua Clodomiro Amazonas, 473. Tá aí. Obrigada, viu? Ai. Beijo sempre. Um super prazer.